Certo homem estava sentado com a mão em seu punho, sustentando o seu queixo profundamente compenetrado a pensar. E de tanto refletir, acabou esculpindo a estátua de um homem assentado na mesma posição que ele se encontrava. E esta estátua esculpida estava com a mão em punho, sustentando seu queixo a pensar. E aquele que a esculpiu voltou-se à mesma posição e com a mão sobre o seu próprio queixo ficou a pensar. E de tanto pensar acabou rotulando a estátua esculpida de O Pensador. E eu estou pensando, como se estivesse com minha mão sobre o meu queixo, um tanto abstraído, profundamente compenetrado a pensar. E de tanto pensar eu já nem sei se a estátua criou o pensador ou se o pensador criou a estátua, se foi ele que a rotulou ou se foi por ela ele rotulado, ou se ambos foram juntamente rotulados, ou se eu estou rotulando esta história. Mas pense bem, torna-se tudo tão sentido se o sentido de nossas vidas forem apenas os nossos sentidos. Se tudo o que sentimos é efêmero e inconstante, e os nossos ideais avassalam o momento, mas em outro momento somos apenas pretéritos nostálgicos rompantes da memória. Ironicamente, somos o passado do amanhã e seremos o futuro que, tão sem lógica, menospreza tudo que hoje valorizamos por demais e damos a vida por resgate dos nossos valores. Direcionamos a nossa epopeia para que o amanhã, o futuro, se refira a nós como pretéritos personagens arquivados na memória. E no memorial constituído seremos insubstituíveis, antológicas personalidades que marcaram épocas. E em nossos feitos grandiosos enaltecemos a lembrança que pouco significa na esperança de quem quer seguir em frente em busca de novos ideais. Somos importantes, é verdade. Mas que valor têm aqueles que há séculos passados rogavam para si prerrogativas que hoje achamos que nos pertencem? Estaria agora a lembrares deste momento de um mito do passado? Somos eternamente gratos a eles pelo que fizeram, mas são personagens obsoletos com ideais rústicos e ideologias ignoradas. E ainda que muitos foram a causa maior de hoje sermos o que somos, sermos como somos, o ápice que eles promulgaram é apenas uma história a se contar, e por mais concreta que seja, converteu-se em teoria abstrata e obsoleta, mesmo que ainda nos dias de hoje nós seja tão profícuo. Absorvemos os seus nutrientes, subjugamos os seus protagonistas, valorizamos a essência, menosprezamos os seus emanadores. Existe um vácuo entre o presente e o passado, outro vácuo entre o presente e o futuro. Não sabemos de onde viemos ou para onde iremos. E por mais que a ciência se esmere para propiciar-nos uma consciência sólida, torna-se insólita em suas hipotéticas teorias que não consolidam a hegemonia momentânea que nos constituímos. Um paradoxo entre o homem e sua prole simbiótica no ventre, e outro paradoxo entre o homem e seus restos mortais dentro de um sepulcro. Embrionários somos tão frágeis, nos sepulcros somos tão decadentes,
Mas no pequeno espaço de vida nós somos tão imperativos. Nossa raça criou filósofos, cientistas, ideólogos, religiosos, célebres pensadores, mas também criou os déspotas, os tiranos, os bárbaros, hediondos sanguinários, todos. Um dia foram pequenos embriões, vulneráveis, anônimas perspectivas, mas consolidaram momentaneamente os seus ideais, avassalaram com seus conceitos e depois desceram à sepultura para se converter em escória do que foi a sua momentânea vitalidade. E quantos hoje são venerados nos seus túmulos, onde subservientes e incautos beijam o pó da terra que consumiu a carne putrefada destes mesmos ossos que jazem no sepulcro? Ser ou não ser, eis a questão, dizia outro célebre pensador. A estátua ficou no mesmo lugar, estagnada, com a mão sobre o queixo, sem vida. O homem que a construiu levantou-se e criou novas estátuas. Seus contempladores criaram novos ideais, avassalaram com novas ideias, e homens viraram estátuas, estátuas viraram santos, e vivem venerados, idolatrados. Porém, todas essas estátuas a miúde precisam ser muito bem cuidadas para não deteriorarem com a ação do tempo. Tempo. O tempo não criou novas estátuas com a mão sobre o queixo a pensar, mas criou novos hábitos, preteriu os velhos. E o tempo, de tempo, em cada tempo, homens foram nascendo, homens foram morrendo. E de tempo em tempo a história foi se contando, a história foi se esquecendo. A vida por si mesma é tão sem nexo, tão efêmera, tão incógnita. É necessário algo mais do que a tão fútil vida para que ela deixe de ser tão fútil por si mesma. Ser ou não ser, eis a questão.